Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 57. Eu sou Rafael Arinelli e o mistério gera curiosidade e a curiosidade é a base do desejo humano para compreender. E eu sou o Daniel Cury, mas esquece, Jake, é Chinatown. Aqui é o Henrique Risato e eu acho que foi o Coronel Mostarda com a corda na sala de estar. E eu sou Carlos Stefan e vocês têm que se perguntar só uma coisa. Eu tô com sorte hoje? Ótimas entradas hoje, hein? Só a minha foi mais sem graça, mas tudo bem, eu admito. Hoje, então, no podcast Cinemação, trouxemos um convidado aqui, especialista no assunto. Vamos falar sobre filmes de detetive, filmes noir, filmes de investigação. Vamos falar um pouco sobre esse gênero que dominou o cinema durante muito tempo, que tem um monte de fã e que inspira ainda muita gente ainda gosta muito desse gênero, que tá até um pouco em falta, né, no cinema, já não sai com tanta frequência como saía antigamente. Vamos então bater um papo sobre filmes de investigação, filmes de mistério. Vamos começar então o podcast Cinemação número 57. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. O Cinemação tá cheio de e-mail de contato aí pro pessoal falar com a gente, né? E aí eles ficam em dúvida, não sabem por onde se comunicar, não sabem como entrar em contato com o Cinemação, mas é muito fácil, né, não, Henrique? É muito fácil e tem muitos meios da gente se comunicar. Pelo Facebook, pode entrar no facebook.com/cinemação. No Twitter, é twitter.com/cinemação. Ou por e-mail, bem direto, contato@cinemação.com. Ou agora a gente tem o nosso Instagram, que é o instagram.com/cinemação, que você pode ver nossas fotos e de tudo o que tem de novo no Cinemação. É isso mesmo, e não é só as fotos, né, que a gente coloca lá. A gente coloca foto da edição do podcast, coloca foto da gente lá, batendo papo na hora, momentos reais ali, de como que a gente tá gravando e tal. Então as pessoas podem acompanhar diretamente ali o que tá rolando, né? Então, Dani, diz aí pra gente o que tem de bom aí de comentário que você separou aí pra trazer nessa noite, ou dia, ou tarde tão especial. Tem o comentário do Guilherme Criscolo. Ele respondeu pra gente no Twitter. A gente perguntou assim: quem já viu Elysium? Logo menos tem crítica no Cinemação. Foi um pouco antes de sair a crítica de Elysium no Cinemação, obviamente. E ele escreveu o seguinte, ele respondeu e disse assim: sensacional, Wagner Moura numa atuação espetacular. E eu concordo completamente com ele. Eu achei que no Elysium o Wagner Moura tá com uma atuação muito boa, assim. Ele tá completamente diferente de tudo que ele já fez antes em qualquer outro filme brasileiro. Ou seja, ele tá mostrando que ele tá indo pra Hollywood pra fazer algo diferente, inovar e mostrar a qualidade de atuação dele nesse sentido, né? E eu gostei pra caramba, concordo plenamente. O que eu achei legal dos comentários que eu vi do Wagner Moura é que ele tem falado que um dos projetos dele de profissional, né, é justamente ele começar a fazer filme que converse com a massa, mas que tenha um diálogo muito mais assim social, filosófico e tal, que, né, com a massa, mas que ele não quer mais ficar fazendo filmes que conversem com um público menor, um público mais restrito. Ele quer ir atrás dessas massas, né? E o Elysium foi uma grata surpresa, né? Assim, porque todos já tinham, acho que na cabeça, aquela participação lá do Rodrigo Santoro, lá nas Panteras e tal. E, sei lá, depois em 300, aí todo mundo achou que, não, esse brasileiro que tá chegando lá ia, sei lá, meio que queimar o filme, né? Eu acho que nem tanto. O Rodrigo Santoro, acho que ele tá com uma carreira bem diferente, assim, mas
De qualquer forma, a do Wagner Moura é interessante o que ele se propõe a fazer. E quem viu Elysium sabe que é essa pegada mesmo. O filme, claro, o filme superprodução hollywoodiana com Matt Damon é um filme para o grande público, né? Mas é um filme que realmente tem uma crítica social, tem uma pegada de fazer uma crítica à nossa sociedade com um futuro pessimista, né? E ao mesmo tempo, quando você chega no final do filme, ele faz quase que um apelo à revolução, entendeu? Então é interessante mesmo. É legal, pra quem tem o Wagner Moura só como Capitão Nascimento, tipo aquele cara brutão, ver ele num papel de cientista louco, que é mais ou menos o que ele faz no Elysium, né? Tipo, um engenheiro, um cientista louco, e ele é importante até a última cena do filme, assim, tipo, no final das contas ele acaba sendo como o segundo herói do filme. Bom, eu tenho um comentário aqui que eu achei ótimo, né? A gente colocou recentemente um post no Cinemação chamado Rede Globo não terá Oscar em 2014. Aí o Michel Ribeiro Matini, ele escreveu o seguinte, ele clamou, ele chegou lá e ele começou uma pequena revolução no Twitter. Ele escreveu, que se foda a Rede Globo. O que vocês acham dessa notícia? Que a Rede Globo não vai transmitir o Oscar em 2014. Se foda! Olha, eu já imaginava que não ia transmitir mesmo. Quando eu saquei lá que o Oscar do ano que vem vai ser no domingo de carnaval, na hora eu falei, bom, é claro que a Globo não vai deixar de passar o carnaval pra passar o Oscar, porque o carnaval dá mais dinheiro, tem mais audiência, tem muito mais audiência que o Oscar no Brasil, enfim, tem toda essa questão. E fora que, tipo, a Globo tem os direitos de transmissão do carnaval historicamente e do Oscar não. Isso é um outro fator. Então eu já imaginava. O que eu acho que é ruim é eles simplesmente não exibirem. Eu acho que o ideal seria eles tentarem repassar para alguma outra emissora. Até eu vi um comentário de alguém na internet, em algum lugar, não sei onde, acho que no Twitter, comentando que deviam passar pra Band, porque a Band pega tudo que a Globo não quer, né? Então, eu até achei engraçado. E de certa forma, sim, pelo menos pra alguma emissora aberta. Eu acho que é ruim não ter uma opção de TV aberta pra quem não tem TV por assinatura. Então, mas quem tem vai se contentar vai com certeza ser feliz na TNT, que tem feito um bom trabalho. E que se foda o carnaval. Na verdade, eu não sei o que é pior, imaginar os péssimos comentários do José Wilker ou imaginar ele sambando em alguma escola. É verdade, né? Eu acho ruim também não passar na TV aberta, principalmente pelo fato de, tipo, ser uma principal premiação do cinema e, de uma certa forma, apresentar para um público grande, né, alguns filmes diferentes, que às vezes não chegam nas salas todos os cinemas brasileiros, né? Por exemplo, O Lado Bom da Vida é um filme que muito bom, chamou muita atenção da crítica e ele não chegou em todas as salas do cinema brasileiro, né? E aí, quando você vai assistir o Oscar e tal, e premia um filme desse, você pelo menos tem consciência daquele filme, sabe da importância dele, e os mais curiosos vão atrás daquele filme. Então eu acho ruim nesse sentido, no sentido de divulgar. Mas também não me importo tanto com a premiação do Oscar, né? Ele já se mostrou ser uma premiação muito mais política do que qualquer outra coisa. Então, não sei, tem dois pesos aí, né? O grande problema é o seguinte, as pessoas já não se importam muito com cinema. Se você pegar o grande público, ninguém nem sabe direito o que é Cannes, o que é Festival de Veneza, né? E aí, quando você chega ao ponto de que nem o Oscar, que por mais que seja muito popular, muita gente critica por serem premiações que não necessariamente signifiquem grande qualidade de filmes, mas se nem o próprio Oscar passa na TV aberta no Brasil, eu acho problemático, assim. Não no quesito ser exibido necessariamente, mas a parte mais simbólica de não estar para um grande público, né? Que se foda o cinema, então. Vambora. A Ana Moss escreveu pra gente na crítica do filme Valente. Ela falou o seguinte: eu amei esse filme, muito legal ver a protagonista lutando pelos próprios sonhos. Não é de hoje que a Disney retrata mulheres fortes, decididas e independentes. Eu concordo totalmente com a Ana. Além do mais, Valente foi um dos melhores filmes de animação da Disney que eu já vi. Eu lembro que quando eu escrevi a crítica, eu falei exatamente sobre o fato de lidar com a família
e lidar com problemas familiares, que a maioria dos filmes da Disney e Pixar fala de amizade, de aceitação. O Valente, em específico, ele fala mesmo da relação pais e filhos, que foi um puta diferencial. Você assistiu Irmão Urso? Cara, Irmão Urso eu acho que eu assisti 1 ou 2 vezes, só em sessão da tarde, já tem um tempo já. Assiste Valente e assiste Irmão Urso depois. Fica a dica. Eu só vou discordar de uma coisa que a Ana Moss escreveu aqui. Ela falou assim, não é de hoje que a Disney retrata mulheres fortes, decididas e independentes. Eu acho que é de hoje que a Disney retrata, porque talvez, tirando Mulan, todas as outras protagonistas da Disney, quando existiram, eram princesinhas bobinhas que precisavam de um príncipe para determinar o fim delas, né? Então, só agora que a Disney tá mostrando um pouquinho de que tá no século XXI. Determinava o final feliz dela e não o fim delas, no sentido que o príncipe vinha e dava um fim nelas. Tipo, enfiava a espada na bucha da coitada. Got the wrong idea about me, Mr. Valiant. I'm a pawn in this, just like Roger. Can you help me find him? Just name your price, and I'll pay it. Yeah, I bet you would. You gotta have the rabbit to make the scam work. No, I love my husband. You've got me all wrong. You don't know how hard it is being a woman looking the way I do. Queria então começar o papo aqui de filmes noir, filmes de investigação e tal, começando sugando aqui, né, um pouco do conhecimento do Carlos, né? Antes de tudo, antes da gente entrar exatamente no tema, da gente conversar um pouco sobre o que é, definir o que é o tema, eu queria, na verdade, que o Carlos, assim, passasse um pouco sobre a história justamente do Jones, porque você tá aqui justamente por causa do Jones, que é um quadrinho que tem toda esse perfil noir, né? E você estudou bastante. Então, queria, assim, que você desse uma sinopse do que é a história. Contasse um pouco da onde que você tirou essa inspiração, né? Da onde que veio essa vontade de escrever sobre alguma coisa noir, o mistério e tal. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, que é o principal motivo de você estar aqui, o principal motivo da gente querer sugar seu conhecimento. Bom, na verdade eu tô aqui pela comida grátis. Não, o Jones, na verdade, ele surgiu como uma maneira de eu poder expressar várias coisas que eu sempre quis contar de história dentro de uma. Desde pequeno eu sempre gostei de histórias de detetive, eu era muito fã de Dick Tracy, o próprio Tintin, que apesar dele não ser um detetive, ele ser um repórter, ele estava envolto em mistérios, investigações e tudo mais. A primeira vez que me veio a ideia de escrever algo assim, não foi nem com os Jones, foi com um conto dividido em 5 partes que eu tinha feito algum tempo antes, que era uma brincadeira, né, chamava o Carlos Stefan Errado, que era uma brincadeira que eu descobri que tem um outro Carlos Stefan na Colômbia, e esse cara, ele é um ex-governador de lá, e assim, começaram a acontecer umas coisas muito bizarras, que eu comecei a receber e-mail desse cara, e que era pra ir pra esse cara, e acabava chegando na minha caixa de entrada, e mesmo eu falando pros caras, assim, tipo, não é pra mim que vocês têm que mandar, tem que mandar pro cara, tentando falar em espanhol, porco, né? E aí eu vi que, assim, tipo, a coisa mais bizarra de tudo é que ele tem uma conta no Twitter. Se vocês olharem lá, o Carlos Stefan, número 1, a conta do Twitter dele tá lá e ele segue uma pessoa. Eu. É verdade. É verdade. Ele não tem nenhum tweet, ele não... Nada. Ele segue uma pessoa, eu. E sei lá, tipo, isso começou a... Sabe, eu comecei a bolar alguma... Na minha cabeça começou a vir uma história de perseguição, de como se eu fosse uma pessoa perseguida, tal. Enfim, essa foi o primeiro contato com escrever sobre contos de mistério que eu tive. Eu achei a experiência muito bacana, percebi que as pessoas gostaram muito do resultado, né, do conto. Elas queriam saber mais o que ia acontecer, o porquê que ia acontecer, o que ia acontecer com o protagonista, quem que era o vilão. E aí eu
putz, eu falei, cara, é muito gostoso escrever sobre isso e as pessoas gostam, né? Tem uma palestra que o J.J. Abrams fez sobre a caixa misteriosa, né? A Mystery Box, que ele fala que o ser humano, então uma coisa que você colocou, ele é apaixonado pelo mistério porque é uma forma dele correr atrás do conhecimento. E aí, assim, eu já tava com isso na cabeça há um tempo e eu queria bolar algum projeto junto com o ilustrador Mauro Souza. A gente queria escrever alguma coisa juntos e aí eu falei, cara, tem que ser de mistério. As pessoas gostam, as pessoas querem saber o porquê, quem é o vilão, por que ele matou, como ele matou. As pessoas, elas adoram essa pitada da curiosidade. Eu falei, cara, a gente vai fazer uma história de mistério, mas por onde? A gente vai, cara, vamos pegar o Noir, que é o clássico do mistério, né? Época de 40, que é detetive particular. O Jones Incorporated, ele tem os 3 pontos base, né, de uma boa história de mistérios. Tem o detetive particular, você tem o chefe de polícia, você tem o tecnológico, o cientista que vai dar a tecnologia necessária para você descobrir algumas pistas. Toda temporada a gente tem uma femme fatale, que é uma mulher que vai mexer com os personagens, tudo, e o vilão. E aí a gente resolveu seguir pelo caminho do humor, né, pra gente não só fazer com que as pessoas gostassem da nossa história e quisessem saber mais, mas que elas pudessem ler como uma forma de relaxar. E aí, cara, eu fui pesquisar tanto no clássico quanto dentro do próprio Tintin, Asterix, quadrinho europeu, Luiz Fernando Veríssimo, é uma fonte de inspiração gigante pra mim. O Ed Morte eu devorei em um dia, né, pra escrever melhor, trabalhar melhor o texto dos Jones. E essa área é maravilhosa, cara, porque assim, você mexer com essa curiosidade das pessoas, de você sempre querer colocar um ponto onde elas fiquem pensando, cara, o que é isso? Por que tal? E no final você dá um jeito de surpreender elas, independente da forma. É muito gostoso de trabalhar, tá sendo uma experiência maravilhosa. Ô Dani, traz um pouco pra gente, então, dessa história, né? Do que é esse tipo de filme, tipo de filme noir, de investigação e tal, dentro do cinema, né? A gente tem aqui o Carlos, que tem todo esse know-how aí de experiência dentro dessa cultura noir, mas a gente tem aí o cinema, que é um dos pontos mais fortes, né? Um dos pontos, assim, que trouxe de uma forma muito mais concentrada essa parte do mistério, justamente porque você brinca ali com a imagem, o movimento, né? O ver e não conseguir ver ao mesmo tempo, né? Eles têm toda uma brincadeira com sombras também. Então, assim, queria que você falasse um pouco justamente sobre a história do cinema noir no seu começo e tal. Bom, o que eu sei é que o termo cinema noir, o filme noir, primeiro, ele não é um termo que se criou na época. Ninguém falava, nossa, estamos fazendo filmes noir. Não. Criou-se esse termo depois que o período tinha passado, que compreendia um grupo de filmes, mas ao mesmo tempo existem discussões, existem debates, existem críticos de cinema que acham que é só uma questão de, vamos dizer assim, de atmosfera do filme que faz com que ele seja noir, ou seja, eu posso fazer um filme noir hoje. Tem alguns que já dizem que não, que dizem que filme noir são aqueles produzidos nas décadas de 40 e 50, entre 41 e 58, mais ou menos, e que são aqueles filmes. E daí eles têm uma série de características interessantes e assim, sensacionais. Uma delas é que sempre é um detetive anti-herói ou um personagem, se não um anti-herói, um personagem tridimensional, nunca é aquele mocinho, simplesmente um mocinho que quer a justiça. Não, ele tem geralmente desejos obscuros, ou ele quer passar a perna em alguém, ou ele tem sentimentos negativos, né? São filmes geralmente com ângulos de câmera esquisitos em alguns momentos, né? Ângulos de câmera ou muito de baixo, muito de cima, aquele plongé assim e tal. São filmes geralmente que mostram um pouco do submundo do crime na cidade. Então são sempre filmes urbanos, né? Necessariamente se passam no meio urbano, sempre envolvem um investigador, sempre tem a figura da femme fatale, como o Carlos disse, que sempre mexendo com os personagens ou tentando seduzir o detetive, né? Enfim, geralmente até para conseguir algo
que ele não deveria, sei lá, alguma informação, etc., que ele não deveria passar pra ela. Uma coisa bacana da gente prestar atenção é que, assim, a palavra noir, ela vem do francês preto. Então, assim, muita gente atribui a ideia de filme noir, né, a filme preto, primeiro por conta da estética. Mas se a gente for analisar a fundo, que nem o Daniel tava falando, essa parte preta não é só na estética. É como se todos os personagens da história, toda a atmosfera, tudo que tá dentro do filme tem um lado negro. O herói nunca é herói, a mocinha nunca é mocinha, a mocinha pode ser a vilã, o próprio herói, entre aspas, o próprio personagem principal pode se mostrar um próprio vilão dentro do filme, porque ele tem distúrbio, ele tem problema, ele tem que resolver um monte de coisa. Então, assim, o bacana de você pensar no noir não é só na estética, mas e sim toda essa construção da atmosfera em volta dos personagens e da história, né? As histórias, as características muito densas, todos esses filmes dessa época. A gente fala da Femme Fatale e a gente sempre lembra das cenas que aquela mocinha, de repente, ela tira uma arma de dentro daquela bolsinha dela, tira uma pistola e aponta pro detetive, né? Tipo, ahá! Sherlock Holmes? I sent you a little puzzle just to say hi. E daí deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Vocês acham que... Porque eu imagino assim, ó, a pessoa tá escutando agora. Aí ela tá falando, filme noir, então é um filme mais assim pra policial. E aí se você for dentro de algum site de cinema ou mesmo, sei lá, fazer alguma pesquisa, você encontra esse gênero policial. O noir, ele se encaixa apenas dentro do gênero policial ou ele pode aí navegar entre vários gêneros, e gostaria que vocês dessem algum exemplo também disso. Cara, acho que não necessariamente. É que ficou marcante pela quantidade de filmes e também assim, porque quando você vai contar uma história de um crime, alguma coisa assim, que já é uma temática mais densa, se você colocar ela dentro de um rótulo noir, que a gente estava conversando antes, acho que ajuda a contar a história, mas não necessariamente. Você pega, por exemplo, Casablanca, muita gente considera como um filme noir. São personagens com um contraste muito grande, com uma densidade muito grande, uma história muito grande, e eu acho que não chega a ser policial. Você tem a parte policial dentro do filme, você tem alguma coisa contando assim, mas não necessariamente é um filme policial. Eu, como fã, confesso, do Casablanca, na verdade eu classifico ele até como um drama romântico, um romance dramático, né? Realmente, como o Carlos falou, não é um filme noir, não tem o teor da investigação. É uma história de amor que não deu certo no começo e não dá certo no final. Porque lá no começo, né, na história, eu acho que a gente pode dizer assim, a gente teve inúmeros filmes que eu acho que eles cravaram mais esse gênero de mistério, mesmo de filme detetive, né? Que a gente não precisa dizer que ele é necessariamente um filme noir. Então, assim, eu queria que vocês tentassem mostrar a principal diferença entre um filme detetive, um filme policial e um filme noir, para deixar claro. Porque aqui a gente está falando de filmes justamente com essa narrativa. Um filme que desperta algum tipo de curiosidade e aí a pessoa, sei lá, o filme vai narrando uma história para tentar descobrir um crime e tal, né? Um filme de mistério, a gente tá falando assim, um filme de mistério. Então, dentro desse gênero de mistério, qual que é a principal diferença entre noir, um filme policial, puramente policial, um filme de investigação, né? Qual que é essa diferença? Olha, baseado no que eu sei, eu diria que o seguinte, os filmes noir, eles foram produzidos no período entre a Segunda Guerra Mundial e aí o começo da Guerra Fria, ou pelo menos do medo que se tinha anticomunista, principalmente nos Estados Unidos. Então, eu acho que o essencial do filme noir é que ele é quase que circundado por um sentimento de paranoia que existia, principalmente nos Estados Unidos, quanto a esse enfim, é como se fosse uma forma de compreender o mundo como um mundo muito cruel e sentir essa paranoia de que tá todo mundo querendo alguma coisa, todo mundo me espionando, todo mundo tem segundas intenções, ninguém aqui é
legalzinho, todo mundo é um potencial bandido, ou um potencial inimigo meu. Então esse eu acho que é o sentido, ou enfim, o drama principal, a essência do filme noir. E aí eu acho que entra junto a isso as características que eu falei, ou seja, o filme noir, ele é necessariamente, ele tem que ter um detetive que tem os seus desejos obscuros, que você não sabe muito bem o que ele quer, né? O espectador fica meio assim, o que esse cara quer e tal. Vou dar um exemplo muito legal, o Falcão Maltês, que é considerado por muitos o primeiro filme noir da história. Na verdade, existe outra teoria de que é o Homem dos Olhos Esbugalhados, mas o Falcão Maltês é tido, se não como o principal ou o grande, o filme que levou o noir para um status, né, bom da época, de grandes filmes. E ele tinha o Humphrey Bogart, né, no papel principal, e ele é um filme que existem momentos, principalmente em que ele vai consolar a mulher, que ela nem é tão femme fatale, eu acho, ou é um pouco, mas não nada assim. Ele vai consolar a mulher e no momento em que ele não tá olhando para ela, ou em que ele tá abraçando e por trás, ele faz com uma sutileza muito suave mesmo, ele faz uma cara de nojo, assim. Então você sente que, assim, ele odeia aquela mulher. Ele não suporta, porque ele acha que ela é uma vagabunda. E ao mesmo tempo... Mas isso não é tão escancarado. Isso é mais sutil. Então eu acho que é muito isso. O noir, ele tem muito dessa sutileza e dessa paranoia, desse medo envolvendo os personagens. Assim, fica difícil você colocar numa forma, tipo, isso aqui é só policial, isso aqui é só detetive, isso aqui é noir. Porque, assim, dentro do noir você pode ter coisas que não necessariamente envolvam um detetive, mas simplesmente pela estética, pela atmosfera e pelos personagens você pode considerar como noir, mesmo não tendo um detetive na jogada. Você pode ter um filme de detetive que não é noir. Dick Tracy, de 1980 e alguma coisa, não lembro. O Dick Tracy é um filme assim, é um filme colorido. Ele tem algumas coisas que remetem aos detetives clássicos, tal, mas por ser inclusive de uma história em quadrinho, que eles quiseram na época transportar, tipo, igual você via nos quadrinhos pro cinema, não é noir. Roger Rabbit não chega a ser noir. Apesar de que você tem vários elementos que fazem alusão ao período clássico noir, mas não é, entendeu? Fica complicado a gente falar assim, um é um, outro é outro, porque um filme policial, por exemplo, de investigação, vamos pegar, por exemplo, Seven. Seven é um filme noir? Não sei, eu acredito que não, entendeu? E é um filme com detetives, é um filme policial, de ação. A gente tem filmes puramente policiais de ação, que não tem nada de investigação. Então, quando eu vejo assim que alguns críticos falam assim, não, isso aqui é noir, isso aqui não é... Não, noir é só 40 até 58. Eu acho que é mais complicado. Blade Runner, por exemplo, de 88 é o que o pessoal chama de neo-noir. Tem tudo dos filmes noir lá dentro, mas não é dessa época. Tá falando de um futuro distópico, enfim. E hoje em dia, assim, há uma carência de filmes de mistério, né? Eu acho que um dos filmes, assim, que me veio na cabeça quando a gente tava falando principalmente de mistério, de investigação e tal, foi o Código da Vinci, né? Que o livro é muito mais detalhado, ele, assim, pelo livro você tá lendo o que o personagem tá escrevendo ali, você se sente muito mais próximo dele e, consequentemente, você consegue acompanhar toda a linha de raciocínio e todos os desprazeres que ele enfrenta, né? No filme já é uma coisa mais afastada, quer dizer, você vê o cara ali, vê que ele tá sofrendo, vê que ele tá pensando, mas você não acompanha aquela linha de raciocínio dele, né? Então, eu não sei, pra mim, o Código da Vinci foi um filme que me deixou, assim, um pouco desapontado nesse sentido. Mas vocês acham que há, assim, uma falta de algum filme, ou de quantidade, ou mesmo de qualidade, de filmes que abordam esse tipo de tema de mistério, de investigação, ou não? Eu acho que o mistério ou a investigação está muito mais inserido hoje em dia em filmes que têm outros elementos, em filmes que são mais voltados para ação, filmes muito políticos muitas vezes, né, de investigação política, e filmes também de drama, né, filmes mais dramáticos, talvez que tenha aí uma investigação implícita, até filme de terror, né, o Jogos Mortais mesmo, é um filme que pode ser tem uma investigação, né, em alguns deles, agora não vou lembrar se é o 28 ou 39, que enfim tem alguma
uma investigação, mas existe. Falando em filme de investigação com essa jogada política, eu lembrei daquele filme A Intérprete, que também ela pega muito disso, né? Ela era simplesmente uma intérprete da ONU que acaba pegando uma informação e ela começa a correr atrás para evitar um atentado. E o Carlos comentou do Seven, o Zodíaco, que também é do David Fincher, eu acho que daí sim o Zodíaco entra com características muito mais de filme noir, né? Não é um filme noir, mas ele tem essa investigação, ele é essencialmente investigativo e ele tem muitas características do filme noir, pelo menos do personagem principal e da temática e tal. Então aí esse já resgata bastante. Mas é mais difícil encontrar filmes assim hoje em dia, mas eu não vejo como algo necessário. Eu acho que tudo reflete muito a época em que a gente vive, né? No fim das contas, se a gente pensar, só para fazendo paralelo, não estou dizendo que todo filme de investigação é noir, mas a gente começou falando dos filmes noir, os filmes noir tinham eles estavam inseridos num contexto completamente diferente, né? O mundo era outro, tinha uma Segunda Guerra acontecendo, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, ou tinha acontecido, acabado de acontecer, e isso deixava os ânimos de todo mundo muito temeroso. Hoje em dia, por mais que exista o terrorismo, ou por mais que exista questões internacionais que às vezes deixam o mundo um pouco temeroso, e Hollywood também, essencialmente a gente vive uma fase muito tipo, oba, tá tudo bem, né? Então tá tudo lindo. Então ainda não tem, a investigação ainda não tá necessariamente precisando estar no cinema para refletir alguma realidade, porque a realidade que a gente tem hoje, ela não é tanto de investigação. Talvez mude com esse monte de crise, e talvez se o mundo der alguma virada aí, as pessoas comecem a ver mais a investigação como uma forma de entender o mundo, da forma como tentavam na época dos filmes noir, que é do tipo, vamos tentar, tô com medo, quero descobrir esse mistério para tentar me livrar desse peso. Claro, é uma interpretação que eu tô fazendo aqui, mas eu acho que é válido. A dead end. Nancy wouldn't have anything to do with a pack of drunks and losers like this. But if there's anything to be found here, the faintest lead to wherever Nancy is or whoever kidnapped her and mutilated her, this is the place. Excuse me, miss. Wondering if you could help me. I'm looking for somebody. Cold night like this, everybody's looking for somebody, stranger. It's not like that. My name is Nancy. Eyes to the stage, Pilgrim. She's just warming up. É bem bacana o que você colocou com relação a período histórico, né? Na época da Segunda Guerra era uma coisa assim que a gente, principalmente na época que foi feito, ficou uma coisa assim, quem que são os inimigos, de onde eles estão vindo, por quê e tal. Mas hoje eu tava lembrando, você falou com relação ao nosso período histórico, a gente tem aí todo o escândalo da NSA, de espionagem, né? Eu acho que o que falta mesmo, a carência que existe hoje no cinema, são de histórias bem escritas, que realmente te convençam de que aquilo, vamos dizer assim, entre aspas, poderia acontecer. Ou assim, se for, sei lá, uma história de super-herói, tipo, mas pelo menos me convença de que isso pode acontecer, mesmo que ele levante uma montanha. No caso da parte de investigação, eu acho que, principalmente agora, com todo esse negócio do escândalo da NSA e tudo mais, os escritores, eles têm um prato cheio na mão, né? Para tratar a espionagem, a investigação de uma forma completamente diferente do que a gente imagina que era, entendeu? Hoje você tem inúmeras formas de você espionar alguém digitalmente, etc, que ainda não foi abordado de uma forma, pelo menos que eu me lembre agora, de uma forma bacana, né? Acho que ninguém abordou isso de uma forma bem legal. Então acho que se eles se aproveitarem de todo esse material que tá sendo falado agora para criarem novas histórias, tem muita coisa boa pra vir. Você tava falando, mas eu tava pensando também, deve ser difícil, assim, não sei, eu imagino. Deve ser difícil fazer hoje um filme de investigação, se forem fazer um abordando a questão da NSA, porque a investigação hoje, ela é muito solitária. Em muito da investigação de hoje vai acontecer um cara na frente do computador, acessando um monte de coisas, tentando invadir firewall e tentando conseguir sutileza de informação que está escondida na rede de uma forma geral. E isso talvez seja difícil você fazer um filme dinâmico com esses elementos, né? Não estou dizendo que não dá, ou claro que você pode fazer um focado em outras
coisas que envolvem uma investigação. Mas eu tava pensando nisso, é complicado, né? Acho que antes existia uma dinâmica um pouco mais fácil de mostrar na tela do cinema, né? Cara, pra mim é icônico e não tem como não lembrar do Sherlock Holmes, né? Quando a gente fala principalmente desses filmes de investigação. Eu fui um cara que consegui ver alguns filmes lá de trás, antes de fazerem esse Sherlock Holmes novo aí com Robert Downey Jr., que é um cara todo, né, excêntrico e tal. E eu assisti aqueles clássicos de 1939, 1943 e tal, que quem interpretava o Sherlock Holmes era um cara chamado Basil Rathbone. E esse cara interpretou o Sherlock Holmes durante um tempo. E os filmes antigos eram sensacionais, principalmente em termos de narrativa mesmo, assim. Você conseguia acompanhar todo o desenvolvimento do pensamento do Sherlock Holmes dentro daquela investigação. E eu acho que isso é uma coisa que se perdeu um pouco no cinema, né? Você ter uma narrativa, uma história que te aproxime do personagem, né? O Sherlock Holmes agora do Robert Downey Jr., eu assisto já acreditando que ele vai arranjar solução para tudo e pronto, entendeu? No antigo, você conseguia perceber a frustração do cara de tentar pensar ali, de tentar achar algum tipo de solução para aquilo. Então, assim, para mim, um dos filmes mais icônicos desse de investigação é, sem dúvida nenhuma, Sherlock Holmes. E eu ia perguntar pro Carlos, inclusive, você como tá fazendo, né, uma obra voltada para essa parte noir, de que fonte, assim, principalmente de cinema, né? Quais foram as principais fontes que você foi beber, assim, em termos de diretor ou filme mesmo, que você possa indicar aí? E o quanto de Sherlock tem no Jones? Bom, influência de cinema especificamente, acho que as maiores é Roger Rabbit e Blade Runner. Um pouquinho, talvez, aí de Akira, uma coisa nesse sentido, mas a base mesmo é Blade Runner. A base mesmo, que é uma coisa que eu... É um filme que, cara, eu assisti desde que eu tinha a primeira vez que eu assisti Blade Runner, eu tinha acho que 5 anos, 6 anos de idade, e eu fiquei maluco com a história e não entendia quase nada, óbvio, né? Mas eu fiquei maluco com aquele universo, com aquela ideia de, né, dos replicantes, enfim, do universo todo do filme, e isso me marcou por toda a minha vida. De Sherlock Holmes, cara, eu gosto muito do Sherlock Holmes, mas o Sherlock Holmes, ele é um detetive, ele procura mais as pistas físicas, sabe aquela pesquisa, até aquela representação icônica dele com a lupa, né? É o cara que tá atrás dos detalhezinhos, que ninguém vê e tal, só que eles mostram isso de uma forma mais palpável do que esses detalhes que ninguém vê que a gente tá falando, que são as nuances de personalidade da pessoa, uma coisa que ela falou e não foi muito bem entendida. Por exemplo, no Blade Runner, isso é muito claro. Quando o Deckard vai fazer o interrogatório com a Rachel, o interrogatório, na verdade, é para saber se ela era um replicante, um androide. E ele demora 200 perguntas pra conseguir sacar que ela era um androide. Aí você fala assim, que pergunta que ele tava fazendo? As perguntas normais, tipo, quem é você? O que você já fez? Como é que foi sua infância? Tudo mais. Cara, quer sutileza maior do que o cara ter que demorar 200 perguntas simples pra sacar que a pessoa é um androide e não sabia? Não é uma parada física. Ele não foi lá, tipo, arrancou a pele dela ou achou um pedaço de metalzinho pra descobrir que ela era... E eu gosto bastante disso. E nos Jones, eu gosto muito de usar essas pequenas sutilezas, apesar de pegar também a parte física da coisa, um detalhezinho de uma pista, tal, mas procurar trabalhar os personagens de uma forma um pouquinho mais psicológica, sabe? O que eles estão fazendo, por quê, mesmo que seja humor. Você pega o Roger Rabbit, cada personagem lá dentro é muito bem colocado, muito bem trabalhado, né? Que filme que a gente não pode deixar de falar nesse podcast, hein? Sobre esse tema, assim. Que filme que a gente não pode deixar de falar? A gente já falou sobre alguns aqui e discursou sobre eles, mas tem algum que a gente não pode deixar de falar? Tinha um, mas... esquece, velho. Que bosta, fiquei viciado fazer essa frase. O próprio filme do Sin City tem algumas trechos do filme que pode ser considerado filmes de detetive, de investigação, né? Bom, o Henrique falou aí do Sin City, né? Super rapidamente, foi só um comentário breve que ele fez do Sin City.
E aí eu lembrei também do Millennium, né? Os homens que não amavam as mulheres e tal. Vocês acham que filme assim, que ele tem como pano de fundo a investigação, quer dizer, é um filme investigativo, né? Ele tem ali a investigação como um elemento forte dentro do filme. Mas eu não diria que, por exemplo, se encaixa dentro do filme policial ou de algum elemento desse tipo. Pra mim é um filme muito mais drama e mistério. Não existe gênero mistério, eu acho, né? Existe mais um drama, assim, do que um filme, tipo, policial e tal. Pra vocês, Millennium é um bom exemplo, assim, de filme que a gente não pode deixar de falar? Sim, e o Millennium, ele ainda casa com o que o Carlos falou, das aventuras de Tintin, que é no caso de filmes investigativos, mas que não necessariamente são detetives ou policiais, e sim jornalistas, que não medem esforços para descobrir as pistas. No caso do Tintin, dependendo do caso, ele vai lá, pega os detalhes, descobre até o conhecimento dele. E no Millennium, é a parte de investigação do personagem principal. No primeiro filme que a gente teve lá com o Daniel Craig, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ou The Girl with Dragon Tattoo, que ele investigava o sumiço da garota lá da família. Então ele se muda para o local a ser analisado e vai pegando indícios psicológicos e de fatos da própria família dele, do cara que contrata ele. Exatamente. Inclusive tem o original sueco, né, que tem a Noomi Rapace, ou Rapati, não sei como que fala, que foi despontada por esse filme, depois fez sucesso em Hollywood e tal. E justamente isso, eu acho que filme de investigação não necessariamente tem que ter um detetive, um investigador ou um policial. Ele pode ter um jornalista, ele pode ter simplesmente uma pessoa desesperada para descobrir alguma coisa. Existem alguns filmes que geralmente assim é um pai que perdeu o filho e ele vai fazer de tudo para descobrir o cara que matou o filho dele, ou que perdeu a mulher, e ele vai, ou sabe? Então isso tem elementos da investigação, tem esses elementos todos lá de uma forma ou de outra, né? Para Sherlock Holmes, aquele seria um caso como outro qualquer, a não ser por um pequeno detalhe. Aconteceu no Brasil. A Columbia Pictures tem o orgulho de apresentar uma adaptação do best-seller de Jô Soares. Vai ser divertido receber na corte um detetive inglês. Mas assim coloca a corda do seu violino junto aos pelos pubianos das coitadas e depois sai a tocar pelas... Só voltando no Sherlock, eu acho que o Sherlock e Agatha Christie, a obra do Conan Doyle e da Agatha Christie, são as bases da investigação. Eu acho que é quase impossível você ver qualquer coisa de investigação que não tenha um mínimo de base dessas, pelo menos das obras literárias, né? Em termos de obra no cinema brasileiro, a gente pode lembrar aí do Xangô de Baker Street, que é um filme baseado no livro do Jô Soares, né? Que inclusive recentemente escreveu um outro livro de investigação que é As Esganadas, né? É um filme sobre um assassino que mata só gordinhas, né? Cara, não lembro mais de outro filme brasileiro dentro dessa temática. Tem o próprio Ed Morte, do Fernando Veríssimo, que é estrelado pelo Paulo Betti. Filme excelente, engraçadíssimo. Não tanto quanto as crônicas, mas vale a pena ver. E só, né? Não tem mais. Esse livro do Ed Morte que o Carlos falou, sempre lembro. Desde que eu era pequenininho, assim, eu já lia. Meu pai tinha uma versão dele que provavelmente era de antes de 85, quando eu nasci. E na capa do livro, tinha um personagem principal, tinha uma barata, assim, no chapéu dele. Eu sempre olhava assim e falei, credo, tem uma barata no chapéu do homem, coitado. E no Xangô, a única coisa memorável é a história da caipirinha, que na verdade nem é tão genial, mas é a única coisa que eu lembro do filme e do livro. Então conta pra gente, né? Porque falar assim e tal... Eu achei que vocês iam querer ver o filme, mas tudo bem. Ah, não, é que a história é que, segundo a teoria o Jô Soares cria, né, a historinha lá, de que o termo caipirinha foi criado por causa da visita do Sherlock Holmes no Brasil. Então ele mostra o Sherlock Holmes passando mal depois de comer alguma comida pesada do Brasil, não sei qual, e ele tá passando mal porque ele é inglês, tá acostumado a comer as comidas inglesas. O Sherlock Holmes queria tomar cachaça de qualquer jeito, porque tá no Brasil. E aí o Watson vai lá e fala assim, não, mas você quer tomar, então coloca limão e açúcar na cachaça pra aliviar e pra você não sentir as dores no estômago. E aí um cara olha do bar e fala assim, mas o que é essa bebida que eles estão
inventando, vocês são maluco e tal. Aí fala assim, quem? Aquele caipira? E aponta pro Sherlock. E daí o cara que tá do lado dele no bar fala, não o caipira grandão, o caipirinha. Inclusive, a gente pode dizer que esse filme tem uma tirada, né, com esse negócio do Sherlock Holmes, porque ele não é ali no Xangô, não é um detetive, tipo, super inteligente que tira todas as suas conclusões quase que matematicamente, assim, né? Ele é até meio atrapalhado, né? E maconheiro. Por favor, 2 filmes que não podem faltar na lista. Do Inferno, baseado numa história em quadrinho do Alan Moore, que é uma história de investigador que vai atrás do Jack Stripador. A gente falou do Xangô de Baker Street, lembrei agora. O filme é muito bom, a história em quadrinho é melhor, mas o filme é muito bom. E pra mim, um dos que tá no top 5 de melhores filmes de investigação, Chinatown, com o Jack Nicholson novaço. É até assustador ver ele tão novo daquele jeito. Num dos papéis da vida dele. O Chinatown, que é considerado, inclusive, um dos melhores roteiros para se estudar roteiros. Não um dos melhores roteiros da sua época ou do cinema, um dos melhores roteiros para se estudar roteiro, porque ele tem momentos de virada, momentos-chave certinhos. Ele é praticamente um esqueminha montado de quebra-cabeça de roteiro, assim, ele é muito interessante. Inclusive, um dos maiores professores de roteiro que existem do mundo todo, que é o Robert McKee, ele sempre cita o Chinatown como um grande roteiro para se estudar e sempre usa ele como exemplo, né? Então é muito interessante. O Chinatown vale muito por isso. Além de ser um grande filme de investigação, ele tem um roteiro extremamente bem estruturado e muito interessante de se estudar. O pessoal vai falar assim, legal, vou ver Chinatown. Aí vai procurar lá na internet, vai ver que é um filme de 74. Aí vai falar, puta, eu não vou assistir Chinatown. Assista Chinatown. Um filme do Polanski, quer dizer, é um senhor diretor também, com um filme super bem amarrado, como o Dani falou, principalmente pelo roteiro. E é um filme que, por mais que ele seja de 74, é um filme completamente atemporal, assim. Você pode assistir ele em qualquer período que vai valer muito a pena. Carlos, você diria assim que para quem quer se aprofundar mais dentro desse mundo noir, quem quer entrar mais dentro disso, quer escrever sobre isso, quer beber mais dessa fonte, tem que ir pesquisar mais desses anos 70, 80, assim? Ou tem coisa nova, boa aí que tá no mercado que dá pra se inspirar? Pra entrar no clima do noir mesmo, nem 70, nem 80. Anos 40 e 50 na veia. Eu fiquei bastante surpreso quando assisti os meus primeiros filmes noir, porque, cara, não parece que você tá vendo um filme tão antigo. É muito intenso. Você fica preso no filme, os personagens eles têm uma expressão, uma atuação muito forte e vale a pena assistir. Agora, novo, os Jones. Eu acho que tá implícito no discurso de vocês um certo preconceito arraigado com filmes antigos. Isso tem que deixar de existir. Filme é filme. Não existe filme antigo, filme novo. Existe filme bom e filme ruim. Mas, Dani, não é preconceito nosso. As pessoas bebem cada vez menos de filme antigo, assim. De filme... Assim, o filme passa 10 anos, já é considerado um filme mais velho. Tem gente que não assiste, cara. Vê filme preto e branco. Eu já vi muita gente falando que não vou assistir esse filme porque é preto e branco. Tipo, porra... Sabe, tem obras-primas, assim, em preto e branco. Mas eu acho legal a gente citar esses exemplos, tipo Chinatown e tal, e tantos outros filmes do Hitchcock, por exemplo, que a gente pode inclusive inserir dentro desse tema hoje, porque são filmes que a gente pode dizer que são filmes matriarcas, sei lá, de tantos outros filmes policiais de hoje em dia, né? Do Hitchcock, cara, tem que falar do Vertigo, ou Um Corpo que Cai, que, além de ser um filme de detetive, tem aquela coisa do misticismo, né? Que a moça vai lá, aos cultos, tudo mais. Eu acho que pra mim é um filme de detetive, um dos mais legais do Hitchcock. E tem o A Marca da Maldade do Orson Welles, que é considerado por muitos um dos últimos filmes, ou o último filme noir do cinema. Da época, da era noir do cinema. Enfim, bebam muito de fontes antigas, de fontes novas e tal. Vão lá ver os Jones também, porque tem muita coisa bacana lá.
que tá saindo. Tá na segunda temporada agora, né, Carlão? Estreou a segunda temporada toda quarta-feira, menos ontem, que a gente atrasou um pouco. Mas toda semana um episódio novo. Logo, logo a gente tem novidade por aí. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Plano Detalhe da semana. Cheio de novidades aqui, cheio de dicas que a gente vai dar hoje. Então vamos lá, dessa vez o Carlos agora já virou macaco velho aqui dentro do Cinemação, já é a segunda vez que participa, não precisa começar, porque toda vez quando o cara é convidado ele começa. Então dessa vez eu vou pedir pro cara que tá, com tudo nesse podcast, que tá participando o tempo todo, eu quero que o Henrique fale o seu plano detalhe aqui pra gente, já que ele foi tão participativo durante todo o podcast. Eu não vou fugir do tema não de investigação, só vou mudar um pouco a ramificação dele. Meu plano detalhe é para um livro chamado O Código da Vida, do Saulo Ramos, que é um jurista, faleceu esse ano. E o livro, ele conta muito da história política do Brasil, e no meio disso ele vai contando um caso jurídico que apareceu na porta do escritório dele, envolvendo um suposto abuso infantil por parte dos pais das crianças. E assim, ele vai contando a história de grandes juristas, de grandes políticos brasileiros, e no meio disso ele vai dando fatos e fatos desse suposto mistério até o final do livro surpreendente. Então, eu já achei em várias livrarias diferentes, é um livro que tem mais ou menos uns quase 5, 6 anos de lançamento, chamado O Código da Vida, de Saulo Ramos. Muito bem, o Henrique me surpreendeu agora, apesar de estar meio moribundo no podcast, ele surpreendeu, agora veio com um livro, olha só, quem diria, e nem é de super-herói. O meu plano detalhe vai ficar dentro do tema também, mas vai pra parte de games. Eu queria dar aqui minha dica pro game L.A. Noire, né? Um jogo da Rockstar, que é uma das melhores produtoras de games, né? O Carlos pode dizer isso porque o Carlos perdeu aí 25% da vida dele agora jogando GTA V. Mas a Rockstar fez esse jogo, que é um jogo focado justamente em investigação. E no caso, a gente acompanha um detetive, a gente controla, né, o detetive chamado de Cole Phelps. Ele é um policial na cidade de Los Angeles. E o jogo começa justamente com ele entrando para a parte de investigação da cidade. A cidade está ali num momento pós-guerra, assim, e está completamente mergulhada em corrupção, tráfico de droga e tal, homicídios, né? E aí você controla o Cole, que é justamente o cara que vai investigar todos esses crimes e vai tentar chegar a uma solução. O jogo ele é muito bem feito, assim, mais uma vez, né? A Rockstar tem aí uma característica de ter assim os seus universos muito mais abertos, e ele tem umas peculiaridades assim muito legais. Por exemplo, sei lá, acham um corpo no meio da rua, aí você vai lá com o seu detetive, você investiga o corpo, pega lá o braço, olha, vê se tem alguma marca, aí ele vai anotando na agenda dele, você vai ligando os pontos. Tem perseguição a pé, sai correndo atrás do cara, sobe nos prédios, vai pulando de prédio em prédio. Cara, o jogo é muito legal. Se você gosta dessa parte de investigação, de detetive, é um jogo que vale a pena ter mesmo. Um detalhe bem bacana desse jogo, estava falando da densidade dos personagens e tal, e uma das coisas mais inovadoras desse jogo é na hora que você vai interrogar as pessoas, que todos os personagens do jogo são atores reais
filmados com aqueles sensores de captadores de movimento no rosto, que é pra pegar as menores nuances de expressão, que é pra você saber o que o cara tá pensando, se ele tá mentindo, se ele não tá. Acho que isso é o ponto alto do jogo, assim. Cara, e é sensacional, né? Porque tem uma hora que você vai investigar, vai interrogar uma mulher que, tipo, teve a loja dela lá roubada e não sei o quê. Aí ela, tipo, mexe o nariz, mexe... sabe, você começa a observar assim, daí tem uma hora que pergunta, e aí, você vai dar uma dura nela porque ela tá mentindo, ou você vai acreditar porque você tá achando que ela tá falando a verdade? E conforme você vai tomando as decisões, o jogo vai te levando por outros caminhos, né? É muito bacana mesmo. Então, se você gosta dessa parte de interação que o videogame te proporciona, L.A. Noire é uma ótima pedida aí. Como eu sugeri no comecinho do podcast, o meu plano detalhe é sobre o filme Chinatown, que eu mandei as pessoas esquecerem e ninguém esqueceu. E é o seguinte, o plano detalhe é bem uma curiosidade interessante do Chinatown. Ele inicialmente tinha um final do filme era completamente diferente. Quem mudou, o Robert Downey, que fez um grande roteiro, ele fez um grande roteiro, mas foi o Roman Polanski que mudou o fim, né, e transformou o filme no que ele é hoje, que o fim traz todo o significado e tal. E eu citei antes até o Robert McKee, que é um dos grandes professores de roteiro, e ele faz uma comparação entre o Chinatown, uma comparação muito interessante entre o Chinatown, a história de investigação mais antiga da história da humanidade, que é o Édipo Rei, a peça de teatro Édipo Rei do Sófocles, né, que é uma das maiores peças até hoje e tal, da tragédia grega. Assim como o Chinatown, as histórias se passam numa cidade que está assolada por uma seca ou peste. Os dois protagonistas, eles acham que estão agindo pelo bem público, pelo bem, na verdade estão sendo instigados pelos próprios desejos. Nas duas histórias tem incesto e morte da figura paterna, e nas duas histórias existe um crime movido por cobiça e tal, e não tem o fim mais esperado, que não tem um final feliz e tal. Então é muito interessante esse paralelo, e aí fica a dica para as pessoas terem um contato com a obra do Édipo Rei e a trilogia toda, né, que são Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, que é a grande trilogia das tragédias gregas, que são super interessantes de estudar, e tem coisa pra caralho pra entender, se você quiser estudar profundamente mesmo, ler análises acadêmicas complexas e tal. Mas se não quiser só de ler, elas são muito interessantes e que formam inclusive a base da psicanálise do Freud, né? Então fica aí o plano detalhe. Vocês veem que é uma história bem leve pra você pegar com seus filhos no sábado à tarde, comprar uma pipoquinha e assistir todo mundo na sala. O incesto do filho com a mãe. Meu plano detalhe vai para um livro também, para quem gosta desse tipo de assunto. Ele chama Film Noir, é um livro da editora Tasken. Os autores, eles são Alan Silver e James Ursini. Cara, é lindo esse livro para quem gosta de cinema, roteiro, fotografia, artes em geral. É maravilhoso, é super didático, super tranquilo de ler. E, cara, descreve tudo que a pessoa podia querer saber sobre filme noir. Vale muito a pena. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 57. Cara, eu falei agora, eu lembrei, eu vi o Beto e o Teco, né, participaram aqui do podcast com a gente. E aí a gente gravou o podcast sobre culinária e o cinema e tal. E aí quando eu fiz o encerramento, depois que eu fiz o encerramento, o Beto e o Teco até viraram falando assim, porra, puta, como você é empolgado e não sei o que e tal. Daí eu falei assim... Pô, o Beto é empolgado pra falar as receitas, né? Aí esses dias, fica aí também a dica pro pessoal, assinar o canal do Miolos Fritos lá. Eles fizeram um episódio com Lucas Silva e Silva, e aí o Beto vira e fala assim, vamos fazer sonhos, vocês vão precisar de farinha! Aí todo mundo fica, puta, que cara empolgado com farinha. E eu sou sempre o menos empolgado, eu falo assim, é isso aí galera, valeu, tchau, então pronto.
foda-se. E o Daniel tem um acesso um pouco de farinha e o Daniel fica empolgado. Isso aí, obrigado, galera. E nas palavras do Michel Ribeiro, se foda tudo, vamos jogar GTA. É isso aí, foda-se tudo, porque afinal de contas você vai tentar investigar, vai dar tudo merda, é Chinatown e que se foda, tchau. Valeu, Rafa, valeu, Carlos, valeu, Dani. E como meus amigos pediram, um abraço pro pessoal de Campinas B. Até a próxima. O podcast Cinemação número 57 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. A história de investigação mais antiga da história da humanidade, que é o Édipo Rei, a peça de teatro Édipo Rei. Você falou, tipo, Édipo Rei, entendi, tipo, te empurrei. Tipo, levou uns 5 segundos, eu te empurrei? Empurrei quem? É o clássico grego, né? Te empurrei do Paternon, né? Cara, mas desculpa, mas agora toda vez que você fala é tipo rei, me vem alguma coisa ridícula na cabeça. Agora me veio tipo uma peça em que ficam um empurrando o outro e eles falando, te empurrei, e aí? Tu me empurrastes, te empurrei. Voltando a falar de coisa séria.